requeria, exigia e viveria. Ok? Ele tinha condições disso, não havia pecado nele ainda. Mas qual o problema do livre-arbítrio? Quando Adão peca, ele muda. E se ele mudou, agora ele é um pecador. E pecador só faz pecar. Na linguagem de Santo Agostinho, não posso não pecar. Hoje só podemos pecar. Estamos mortos em delitos e pecado. Hoje nós não temos mais livre-arbítrio. Nós só podemos pecar. Quer provar isso? Comece hoje uma dieta de santidade. Faça assim, não pecarei mais. Só em falar isso você está em pecado, porque é muita prepotência sua. Não é? Não vou mentir mais, não vou me aborrecer mais, não vou me irritar mais, não vou ficar mais magoado com fulano. Meu coração vai ser um lugar de amor, equilíbrio, tudo em harmonia. Você vai se olhar com sinceridade, vai perceber que isso é impossível. Assim, resumimos o que nós estudamos na terça-feira passada, a síntese aí volta para mim, a síntese da seção 1. O pacto de obras serviu para demonstrar o que para a gente? Que o homem, na imperfeição, na linguagem do nosso irmão, inocência, no estado de livre-arbítrio, olha só, gente, foi incapaz de manter fidelidade absoluta a Deus. Vamos parar aqui um pouquinho, eu acho que eu não tratei isso na terça-feira passada, eu gosto de trazer uma coisa mais prática, assim. Isso nos tem que fazer pensar a vida do outro com mais graça, não tem não? Às vezes nós queremos exigir perfeição de seres imperfeitos. Deus até tinha direito de fazer isso com Adão, e mesmo assim foi gracioso com ele, dando vestes de animais para ele, já simbolizando o sacrifício de Jesus ali, tirando aquelas vestes inapropriadas de figueira e dando vestes, pele, já apontando para o sacrifício de Jesus. Se Adão, que era capaz, aí sim, de repente a gente seria mais exigente com ele, não é verdade? Então, quando alguém peca em nosso meio, por mais que a gente abomine o pecado, sabe que isso é uma afronta a Deus, entristece a Deus, macula o nome de Cristo, o mau testemunho do Evangelho, eu sei dessas consequências todas, há consequências. A gente precisa olhar para o pecador entendendo que ele é pecador, e assim esse lugar chamado casa de Deus, comunidade dos fiéis, comunidade do ágape, tem que ser uma comunidade terapêutica, por sabermos que pecadores somos ainda, e filhos desse Adão aqui, que nos representa, e dele descendemos, olhar para o outro com mais graça, não tem não? Hoje parece que a gente quer perfeição, quer exigir perfeições de gente imperfeita. Por isso essas ideologias aí, bandeiras de igualdade, de respeito, de tolerância, de gente que nem redimido para mim é uma grande piada. Para você não é não? Para a gente que é regenerado, nasceu de novo, tem uma nova natureza santa e o Espírito Santo habitando em nós, a gente não consegue ser perfeito assim? Como que um militante aí, de qualquer bandeira que seja, quer defender justiça, igualdade, fraternidade, na carne, nessa carne caída? Aí você vê um Big Brother, todo aquele discurso de alguns artistas aí, no Big Brother, na primeira semana, as máscaras caíram, cada um mostrou quem era. Está vendo? Por isso, nós que conhecemos essas realidades dos fatos, da nossa natureza em Adão, a gente precisa ser mais tolerante, ter mais longo ânimo, ter mais misericórdia e compaixão com aqueles que tropeçam na caminhada. Entende? Eu acho que a nossa comunidade tem que entender isso, não só para entender o processo da lei, das coisas da realidade humana, mas olhar para o humano ao meu lado e para mim mesmo, e às vezes não ser tão tirano comigo mesmo e com o outro. Já que Deus é tão misericordioso, não é? Claro, dá devida paga às questões, mas entender que a graça aqui também nos faz pensar isso. Toda vez que nós estudamos depravação total, nos faz pensar que também há uma graça que tem que tocar esse depravado. E que fizemos sinais dessa graça assim no meio de nós, em nome de Jesus. Então, mostrou que o homem é incapaz de manter fidelidade. Se Adão não teve capacidade de manter fidelidade absoluta a Deus, embora tivesse recebido capacidade e poder para sustentá-lo, ele tinha condições, porque ele tinha livre-arbítrio ainda, ok? Não havia pecado. O pacto de obras foi feito com a humanidade representada. Então, Adão se mostra frágil para cumprir, não é? Ele é
incapaz de cumprir absolutamente a lei, e mais que isso, ele nos representou como o primeiro homem, como o pai da humanidade. Adão e Eva eram nossos representantes. Assim, a humanidade foi representada nele e corporificada em Adão e Eva, o casal original, base de todas as etnias. Assim nós vimos que a morte nos foi aplicada porque eles morreram ao pecar, não é? Qual era o pacto? Se comer, vai morrer. E foi aplicada essa morte de vários aspectos. A morte biológica, que nem aconteceu na hora imediata, mas a morte espiritual já aconteceu, foi separado de Deus. Se perder um do outro, a morte relacional. Nós começamos a colher morte em todas as esferas humanas. Tem morte para todo lado. Agora, o resultado está sendo esse. Não é? O pecado, consequência da desobediência, depravou totalmente o par original. Logo, todos que procedem desse casal é totalmente também o quê? Depravado. Então, a criança, quando nasce, não nasce pura. Ela nasce filhos de Adão. Como Davi reconhece nos Salmos, e todo o texto prova também, nos faz reafirmar isso. Nós nascemos em iniquidade. Então, até criança precisa de redenção, precisa ser chamado na morte para a vida, porque são filhos de Adão. Ok? Nós não batizamos para salvá-los, só reconhecemos que são filhos da aliança, tá bom? É isso. Rapidinho. O que eles foram, nós somos, e pecamos com ele e neles. Lembra? Pela representação que a gente falou lá, por exemplo, se um pai adquire bens nessa terra, e vai adquirindo riquezas, e produzindo, e ganhando bens, e trabalhando, e conquistando, mas por um erro, uma escolha errada, perde tudo isso num lance errado, em jogatinas, sei lá como, num mau investimento. Não só ele perdeu, aquilo que seria herança para os seus filhos foi também perdida. Não é isso que acontece? A mesma coisa, quando Adão pecou, isso também caiu sobre nós. É fácil perceber isso na relação humana, familiar, muito mais na pessoa de Adão. Pecamos originalmente em Adão. Logo, nós terminamos na terça passada dizendo que também em Cristo, o segundo Adão, fomos restaurados. Aleluia, né? Pela reconciliação, a comunhão com Deus. O primeiro Adão foi cúmplice do pecado da raça. O segundo Adão, responsável pela restauração de todos os eleitos do Pai. Ok? Seção 2. Pergunta que fica aí para nós. O pacto foi feito com Adão, baseado em obediência absoluta, ou alguns chamam de obediência radical, inteira, pessoal, exata, integral, permanente. Sim, Adão quebrou essa lei, e nós sabemos que em pecado ninguém mais pode cumprir a lei, não é? A pergunta é, essa lei então ainda está em vigor sobre nós? O que vocês acham? Já que Adão, que tinha capacidade e poder para cumprir, não cumpriu, e agora nós todos somos incompetentes a cumpri-lo, porque a lei é um aio mostrando que eu sou incapaz de cumprir, não é isso? Se não fosse a lei, Paulo fala isso, se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não saberia que eu era um cobiçoso. Olha, a lei avulta o pecado, ela mostra que nós não temos condições de cumprir. Aí vem a pergunta, então essa lei hoje serve para quê? Só para nos atormentar? Nos massacrar, assim? Ou ela, já que já nascemos sem condições de cumpri-la, ela não tem mais vigor para nós? Ou diferente pensamento pode estar aí no seu coração. Não, ao contrário, eu penso assim, já que eu fui salvo pela graça, agora eu estou debaixo da graça. Então essa lei não tem mais vigor sobre mim, porque agora a lei que rege na minha vida é a graça, não a lei dos mandamentos de Deus. Porque ninguém pode cumpri-lo. Alguém já pensou assim? Tem gente que pensa assim. Acha até que o Antigo Testamento nem deve ser lido mais, só fica no Novo Testamento, porque ali é o Evangelho da Graça, que antes era a lei. Lembra que o pessoal faz isso? Pega o Antigo Testamento e fala assim, o Antigo Testamento é a lei, e o Novo é graça. Não é. Nós já estudamos sobre isso.
O antigo é graça e o novo é graça. A graça revelada na lei e a graça revelada no Evangelho. Porque se fosse só graça no novo, Abraão estaria salvo, porque pela graça sois salvos. Se é só pela graça, se não fosse graça no Antigo Testamento, Abel não estaria salvo, estaria? Não. Davi também não estaria salvo, Moisés não estaria salvo, Josué não estaria salvo, José não estaria salvo. Todos os crentes do passado, aquela galeria dos hebreus lá, foram salvos por quê, gente? Pela graça, mas na graça do Jesus que viria, da promessa do Messias. Nós somos salvos pela graça da revelação da plenitude dos tempos. Jesus que já veio, morreu no nosso lugar, ressuscitado está e voltará. Agora nós aguardamos um novo tempo dessa história da graça, que é a volta do Senhor Jesus. Mas todos salvos pela graça. Se tudo é graça, então, desde o antigo e o novo, onde fica a lei na nossa vida agora? Ela permanece ou não? Temos que obedecê-la ou não? Temos agora, então, como regenerados, eleitos de Deus, novas criaturas, capacidade de cumprir toda a lei? A gente nunca pergunta essas coisas, né? Vamos por partes, igual o Jack Stripador. Por partes. Se eu falar que a lei é perpétua, imutável, incorrigível, na palavra dos teólogos, infalível, inerrante, imutável, eu estaria forçando algum texto? Porque ela é e deve ser perpétua. Ela é, primeiro, porque ela revela a Deus. Se Deus é o autor da lei, tudo que Ele faz é eterno, lembra? Tudo que Deus faz durará eternamente. Usa em casamento, não é? Para a lei também. Se Ele falou, Ele pode revogar a palavra dEle? Antigamente, o decreto real de qualquer rei humano não podia ser revogado. Lembra? Quando o voto tolo lá de Jefté? Quem entrar, o que você me pedis, te darei. Aí a dançarina falou assim, eu quero a cabeça de João Batista. Ele se arrependeu do que falou, mas como autoridade que era, não podia revogar a sua palavra, teve que matar João Batista. Se um ser humano não pode revogar algumas palavras que proferem, porque não reconheço isso, gente, mas a Igreja Católica reconhece o Supremo Pontífice, o Papa, como a voz de Deus, Vox Dei. O Papa não pode pedir perdão, porque já que ele é Deus, ele não erra. Não reconheço isso. Mas Deus, de fato, escreveu as santas leis, não foi? Não foi? Ele é tão permanente que está em nós, seja crentes ou incrédulos. Leia um texto comigo, lá em Romanos 2. Romanos 2, 14 e 15, diz assim, ó. Quanto, pois, os gentios, são os crentes, gentios, que não têm lei, eles conhecem os 10 mandamentos, conhecem a Bíblia, os preceitos de Deus? Não. Existe segundo as normas deles, das culturas deles, cada um na sua etnia, sua norma de conduta, sua lei civil, sei lá. Procede por natureza, de conformidade com a lei. Olha, não tem lei, mas vivem de acordo com a lei. Ó, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Eles olhando para si mesmos, eles percebem que há uma lei. Que lei é essa? Estamos tratando agora. Moral. Por que chamamos de lei moral? Todo ser humano tem uma norma da lei escrita nos corações. Crente ou não. Sabe o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral. Pode ser o índio, pode ser o bárbaro, pode ser o viking. Quem você pensa aí de mais bárbaro possível? Sabe quando mata alguém, algo está errado naquela conduta. Quando mente, quando rouba, quando tira vantagem, quando toma mulher que não é a dele. Não tem norma, não tem código civil, não tem nada escrito, mas o coração dele o condena. Por quê? A lei é perpétua. Mesmo Adão tendo pecado, todo ser humano nasce com essa lei no coração. Porque quem a fez? Deus.
E a expressão é essa: Deus os fez segundo a sua imagem. Imago Dei, né, que é a expressão da teologia. Então, se nos fez a imagem de Deus, Deus é um Deus moral. Vou falar de Deus moral, santo, fica mais bonito, né? Mas é a mesma coisa. Vamos pensar assim, a moralidade de Deus é santa. Então, se eu tenho a imagem de Deus em mim, por mais pecador que eu seja, mas eu sou criado à sua imagem, eu tenho essa moralidade em mim. Lei moral. Até crianças que não sabem saber falar nem sim, nem não, nem papai, nem mamãe, sabe o que é certo e o que é errado, sabe manipular papai e mamãe, não sabe? Quando choram, esperneiam. Vamos lá. E aí segue o texto de Romanos 2. A lei, esta mostra uma norma da lei gravada no seu coração, não tem nada escrito, foi Deus que colocou lá. Estou falando de gentios aqui, gente. Gravado no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Eles ficam com consciência pesada assim, por mais que eles fiquem cauterizados, eles sabem que é errado. E os seus pensamentos mutuamente acusando-se e defendendo-se. É interessante que mesmo o cara mais imoral que existe, consegue olhar para o outro e apontar o dedo, apontar o erro do outro, não consegue? Não é? O tio Gil é uma lei moral ambulante, né? Estava fazendo a entrega de ajuda aos moradores de rua, com Cláudio, turma aí. Até hora que eu fazia a curva ali no ponto zero, no marco zero de Santa Luzia, em vez de fazer por fora aqui, eu errei e peguei por dentro ali. Você sabe que isso está errado, né? Você tem que dar a volta por lá, não pode pegar por aqui não. Tem umas leis moral que está fora do coração, é o coração do irmão que aponta o dedo ainda, né? Ó, pastor, aqui é contramão. A gente sabe, mas aí que já tem uma norma, né, de trânsito, né? E o capítulo 10 diz assim de Romanos, perdão, vou para o 5, 10 não. Também tem lá, Romanos 10, 5, quiser ler depois, está aí no texto prova. Romanos 5 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Falando da representatividade de Adão ainda, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, como nós terminamos terça-feira passada, muitos se tornaram justos. Aí está falando do Adão Jesus, tá bom? Essa lei, depois da queda do homem, continua a ser uma lei perfeita e regra de justiça. Por quê? Porque Deus é perfeito, porque Deus é imutável. E se Deus é imutável, Deus é perfeito, a lei continua perfeita. A lei continua imutável, ela continua sobre nós, regendo sobre nós. Para salvar-nos? Essa é a questão, não é para salvar-nos. Porque nenhum de nós tem condições de cumprir toda a lei. Diz a palavra que, se você guardar o mandamento e cair em um só, quebrou todos os demais. Porque o mesmo que diz, não adulterarás, disse também, não matarás. Às vezes você não adulterou, mas matou. Não é assim? Então, a norma da lei não está aí perpétua para dizer, cumpra e seja salvo. Não é isso. Não é isso que os teólogos estão querendo nos ensinar aqui, nem isso que a Bíblia diz. Está dizendo que ela permanece, porque ela ainda permanece, naquilo que o nosso irmão Carlos acabou de falar também anteriormente, ela permanece também porque ela é o padrão do juízo final, gente. É por ela que Deus julgará vivos e mortos. Os que estão no primeiro Adão, condenados. Os que estão no segundo Adão, justificados. Por isso que eu li Romanos 5. Por causa de um só, a ofensa entrou sobre todos. Mas por causa do segundo Adão aí, a obediência de um só também, muitos foram tornados justos. Por isso, essa mesma norma tem que permanecer para revelar que Deus é o autor dessa, não é? Ela é perfeita porque Deus é perfeito. E como tal, vamos ler a sessão toda, depois a gente vai destrinchando. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai, em 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres com Deus. Permanência da lei, né? E 6 nossos deveres para com o homem. Tem um aspecto que não está tratando aqui, mas eu queria só deixar para conhecimento geral. Só ler a síntese e eu já falo para vocês. Qual é a síntese da sessão segunda aí, da segunda sessão? A lei de Deus não foi, nem pode ser revogada. Então ela permanece, ela está em voga, ela está em vigência.
Esse negócio de estou debaixo da graça, não debaixo da lei, não tem nada a ver com revogação da lei. Vamos ver daqui a pouquinho. Elas nos comandam nos relacionamentos com Deus. Como que eu vivo para agradar a Deus? E como que eu vivo no padrão de Deus na minha vida com o próximo? Onde que eu consigo perceber isso? Na santa lei de Deus. Então a lei me orienta como prestar culto a Deus, viver em amor a Deus e como eu devo viver em amor ao meu próximo, que são os mandamentos. Por isso ela permanece, elas são irrevogáveis. Uma coisa que eu quero só tratar aqui, que já pulou, a confissão de fé já pula, né? Já, lei moral, coração, Adão, já pula para os 10 mandamentos. Mas se for pensar assim, é lindo, apesar de já ter a lei moral, e todos têm, gentios e cristãos, e nós somos acrescentados essas leis de Deus reveladas em sua palavra, conforme devemos nos relacionar com Ele e com o nosso próximo, a fim de agradá-lo, né? Se a gente for perceber a progressão, é lindo isso, como Deus está trabalhando um povo seu. Como que é a história do povo hebreu? A fome na terra, não é? 7 anos de fome, está lá no Egito, vai os patriarcas lá arrumar alimento, ficam no Egito, em Gósen, não é? A cidade foi separada para eles. Foi lá 70 pessoas, fretaram um ônibus, não é não? Foi a família para lá. Passaram-se anos, virou quase uma Belo Horizonte, 3 milhões mais ou menos de pessoas. Aí um faraó se levantou que não conhecia José, nem o que ele tinha feito, nem nada. E viu que aquele povo estava crescendo muito rápido, falou assim, vão insurgir contra nós. E todo medo gera violência, não é? Sempre que tem um violento, tem um medroso perto de você. Se alguém te persegue no trabalho, é que tem medo que você sobressair sobre ele. É sempre assim. Sempre os medos geram violências. Faraó com medo do povo hebreu, porque era em grande número, assim, uma hora esse povo faz aliança com alguém, ou eles mesmos insurgem aqui e tomam o reino. Começaram a fazê-lo padecer por escravidão, não foi? Vamos resumir a história. Sai do Egito, 10 pragas, sai o quê? Um bando de gente andando no deserto, gente. Era povo. Vamos falar assim, povo brasileiro. O que é um povo? É um povo que tem uma constituição, tem normas, tem leis de convivência. Isso não, era um bando andando no meio do deserto, gente. Aí Deus começa a orientá-los contra a lei, leis de como cuidar dos dejetos, não é? Para o arraial não ter cólera e matar todo mundo. Leis, por isso são 600 e tantos, se você for contar com calma. Aí chega um momento que Deus fala assim, mas antes de entrar na terra, aí que precisa para ser povo? Terra, lugar, Brasil, América do Norte, América Central, América do Sul, não é assim? África, não é assim? Aí a terra do povo hebreu. Só ter uma terra é povo? É um fazendeiro com uma terra grande, não. Uma família grande, que é todo mundo irmão, todo mundo é parente ali, gente, todo mundo é um negócio só. O que faz esse povo, depois de sair do Egito, 40 anos no deserto, antes de entrar na terra, ele fala assim, vou te dar uma constituição, vou te dar leis. É lindo isso, cara. Deus está desenvolvendo o seu povo. Como que eu vou falar que essa lei parou, gente? Isso é o processo de Deus na vida do seu povo. Ela é para a nossa relação com Deus e com o nosso próximo, é para a nossa relação como povo de Deus, um com o outro e com o próprio Deus. Então, não negligencie os mandamentos do Senhor. Véio. A graça não revogou a lei. Nem Jesus revogou, Ele veio cumprir a lei. Jesus não veio revogar a lei, veio cumprir a lei. Ele só veio substituir Adão em termos de cumprimento da lei, porque ninguém poderia cumprir, mas revogar Ele não revogou. Ok? Abirrogar, a mesma coisa, tá? São só termos diferentes. Deus se Deus é, a lei também é. Deus é absolutamente, passa para mim, perfeito e imutável. Então a lei também é perfeita e imutável, porque ela revela a Deus. Deus não pode mentir nem mudar, então a lei também não muda. Então essa lei permanece sobre nós. Suas ordenanças, procedendo de mente perfeitíssima, mente de Deus, e dotada de imutabilidade, a lei não muda porque Deus não muda. Trazem as marcas do Supremo Legislador. Olha para, quando você olha para a lei, quem você vê?
Deus, gente. Quer ver uma coisa? Nosso padrão não. Esse ensino que tem sido trazido para a igreja de Jaqueline nesses 12 anos com vocês, sobre meditação, lembra? Texto, lição principal, versículo-chave, mandamentos, caráter de Deus. E quando olho para a lei de Deus, eu vejo quem? O próprio Deus. Sede santos, aí Ele é santo. Né? É sempre... Por isso, quando Jesus encarna, Ele é a palavra encarnada. Né? Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Quer ver quem você deve ser? O que a lei não te permite ser, mas você tem que almejar ser enquanto cristão, é olhar para Jesus, que é o cumprimento, é o perfeito Adão, o perfeito homem. Ele é, por isso, quanto mais crente, mais humano, mais homem a gente precisa ser, no sentido de humanidade inicial, projeto de Deus para nós. É lindo isso, né? A gente acha que a gente vira crente, tem que virar anjo. Você já pensou isso? Tem que ter uma auréola assim, andar com luz, assim, ter um... Não, eu sou a luz do mundo, pastor, você não entendeu. Não, cara, você tem que ser aquele Adão que é obediente, absoluto, lá do começo. E só em Cristo podemos ser isso. E será naquele dia de glória, mas aqui ainda é o nosso anelo, o nosso desejo. Por isso que a lei continua nos movendo em direção à obediência da lei, para agradar aquele que cumpriu toda a lei em nosso lugar. É lindo isso, né? A lei traz marcas. Quando você olha para a lei, tem digital de Deus na lei. Quer ver? Gente, quando você se relaciona com a lei, você está se relacionando com Deus, gente. Tem uma canção que fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a lei que restaura? É o Deus se revelando por sua própria lei. É isso, não é? Por isso, quando nós pregamos a palavra, é Deus falando ao seu povo. A lei é o próprio Deus, imutável, perfeito, se revelando nas suas marcas como supremo legislador, com incorrigibilidade, irrevogabilidade e imutabilidade. Por isso ela é perpétua, ela permanece até hoje. Jesus não revogou a lei, Ele cumpriu a lei. Então nós temos que cumprir também, apesar de nós, de quem somos, que eu falo. Essas são as causas primárias sobre as quais se assentam as consequências permanentes e gerais. É sobre essa base que as consequências se baseiam. É sobre essa lei que Deus julgará vivos e mortos. A lei moral, que mesmo aqueles que não têm lei é julgado por ela. Aí você poderia falar assim: mas pastor, falaram para mim uma vez nessa visão missiológica, ou missional, toda hora muda esses termos, é a mesma coisa. É do ide pregar o evangelho a toda criatura. Que tem que chegar o evangelho em todos os confins da terra, senão Jesus não volta. Porque seria uma injustiça ele chegar sem que uma etnia em específico não ouvisse o evangelho. Como ele julgaria essa etnia se elas não tiveram a chance de ouvir a palavra? O que vocês acham? Seria injusto Deus julgar essa etnia por não ter ouvido o evangelho? Não. Tais homens são inexcusáveis, indesculpáveis, porque a lei está no coração deles. Romanos 2, Romanos 10, Romanos 5 nós lemos. Se Jesus voltar hoje, não há injustiça nele alguma. Você nunca foi numa igreja, mas a lei moral estava no seu coração. Não haverá injustiça em Deus, porque Ele já colocou isso lá dentro de cada um de nós, filhos de Adão, nosso representante. Por isso que é sobre essa base que são as consequências gerais e permanentes, mas também as bênçãos gerais e permanentes, de quem está naquele que cumpriu toda a lei, que é Jesus. É por essa lei que eu serei julgado, por essa lei que eu serei justificado também, porque o Cristo pagou em meu lugar. Por isso ela tem que permanecer. Se eu revogá-la, sob que aspectos seremos julgados? O próprio Cristo é desfeito a sua obra. Então ela permanece, e sobre ela se assentam as consequências permanentes e gerais da abrogação do primeiro mandamento proibido. O mandamento que foi: não comerás, e comendo morrerás, Gênesis 2,17. Então a lei de Deus é perfeita e permanente. Adão então matou-se pela desobediência, arrastando para a morte
todos que dele procedem e procederam e procedem. Assim, a cominação penal da lei quebrada continua irrevogavelmente vigente em geração. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos, então, precisam de quem? De um segundo Adão. Porque se ela fosse quebrada, fosse revogada, não precisava mais de Jesus também. Por isso que ela é a base, ela tem que permanecer. Para que eu possa ser justificado também. Ser redimido. Ter meus pecados propiciados, perdoados, pagos. Propiciados, está certo? Propiciatório? Sei lá, pode ser. A ideia foi essa. Assim, a cominação penal da lei quebrada continua irrevogável, vigente de geração em geração, pois todos os seres humanos são pecadores. Ninguém pode quebrar impunemente uma lei divina. O próprio Filho de Deus, embora sem pecado individual, segundo Adão, veio para cumpri-la e não abrogá-la ou revogá-la. Nascido de mulher, nascido sob a lei, é o texto bíblico, gente. E cumpriu toda. O que Adão não foi capaz, Jesus foi. Ele nasceu de mulher, isto é, humano, e submisso à lei, quer dizer, sob o juízo dos tempos pactuais. Ele também, se pecasse, morreria. Só que ele não peca, não é sobre ele o pecado da morte, mas ele assume o nosso tributo do pecado, que é a morte, morrendo em nosso lugar. Estabeleceu com o seu povo escolhido algo lindo. Gálatas 4:4, pode abrir comigo? Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido... Então, estava abrogando a lei, revogando a lei? Não, estava cumprindo a lei. Ok? Diante de Deus e diante dos homens, como homem e como Deus. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. É por essa lei que eu sou julgado também, na pessoa do Cristo. Por isso não pode ser revogado. Em Cristo, a graça nos salva para a obediência. Então, por que a lei permanece? Não para nos salvar, porque em nós não há condições de cumpri-la. Ela só avulta que eu sou incompetente. Logo, preciso mais e mais me arrepender e assegurar-me por fé em quem? No segundo Adão, Jesus. Por isso que arrependimento e fé é os elementos de conversão e de vida de caminhada. Todo dia eu tenho que me converter. Todo dia eu tenho que olhar para esse Adão que não consegue cumprir e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Em Cristo Jesus nasce uma nova humanidade. Coisa linda, né? Nós somos nova criatura. Vivemos agora em novidade de vida. Essas expressões são lindas da Bíblia, né? Essa é a realidade. Proveniente da velha, estamos aqui ainda, filhos de Adão, de natureza adâmica, da qual herda a semente do pecado original, somos pecadores ainda, e que leva os pecados fatuais constantes. Esses que representam verdadeiras intromissões na nova criatura. Hoje, por isso que chamam de pecados especiais, né? Lembra? A gente falou uma expressão lá atrás. Pecados especiais. Como que é pecado especial? Porque na vida do crente, na nova criatura, todo pecado que chega tem que ser algo especial. Na linguagem melhor seria um lapso, um pecado... Qual foi a expressão que a gente falou? Acidental. Antinatural à realidade espiritual que vivemos hoje. Ok? Isso, por representar a verdadeira intromissão na nova criatura, causa-lhe dissabores, está vendo? Antes, mesmo que tenhamos a lei moral no coração, mas ainda em pecado, tem hora que a gente legaliza pecado, não legaliza? Hoje, o que era vergonhoso antes virou lei, virou até direito. Preciso falar o que, né? Estão querendo até legalizar agora casamento entre parentes, né? Consanguíneos, né? Tem leis aí tramitando para casar com parentes próximos, com primo, com irmão. Que isso, gente? A coisa está ficando complicada. Mas ele sabe que é errado. Mesmo que a mente cauterizou, a biologia vai falar que é o contrário.
Você pode ver aí casais que casam consanguíneo, primo com primo, normalmente os filhos têm alguns problemas, né? De formação mesmo. Eu tenho amigos que são albinos e têm problemas visuais e outros problemas, porque os pais são primos de primeiro grau, assim, totalmente branco, igual o Hermeto Pascoal, branco, e os olhos dele não param na órbita, fica mexendo o tempo todo, não tem controle motor, mas é consequência dessa relação consanguínea. Pode legalizar no papel o pecado, mas sabe que é errado. Mesmo que falem que não, os filhos vão dizer que sim. Os filhos que forem gerados dessa relação vão dizer que sim. Há uma lei ali. Olha só, não precisa discutir, é só olhar com sinceridade à sua volta. Só que nós, regenerados, nova criatura, em Cristo gerados uma nova humanidade, povo de Deus, habitado pelo Espírito, tirado da morte para a vida. Olha, quando o pecado acontece em nós, e acontece porque ainda temos a semente de Adão, isso gera desconforto, dissabor, tristeza. Porque nós sabemos que essa lei tem que ser cumprida. E aí nos voltamos para Ele em humildade, arrependimento e confissão, clamando a Ele o quê? Perdão e graça, misericórdia. Porque ainda estou nesse corpo adâmico aqui, mas minha natureza não quer mais ver desse modo. Há uma outra lei que rege agora. Paulo fala isso, né? Há duas leis aqui, o bem que eu quero, eu não faço, né? Ele tem aquelas crises ali, mas, apesar de ser possível, ainda cometemos essas faltas, esses pecados especiais aqui, né? Todos os redimidos, exatamente por serem regenerados, filhos de Deus, estão submissos às leis do Pai eterno. Agora eu quero cumprir a lei não para ser salvo. Quem fez isso por mim foi Jesus. E eu sei que moralmente eu não tenho moralidade para cumprir toda aquela lei. Eu vou cair em algum mandamento, se não em todos. 10 mandamentos, se quebrar um, perdeu todos. Eu acho mais fácil eu tentar cumprir um, cair em 9. Se eu for muito sincero. Porque a questão não é só conceber, é pensar, né? Não é deitar com a mulher, mas olhar para ela com cobiça. Isso já é cobiçar o que é do outro. Gente, não se alegrar com a conquista do irmão. Cara, o nosso coração é terrível. Por isso a lei nos leva para Cristo, mas também nos leva a entender que eu preciso viver em novidade de vida. Como que eu sei que novidade é essa? Olhando para as Escrituras que revelam o Deus que quer que eu seja como Ele é. Como Jesus é. Como o segundo Adão. Apesar ainda estar nesse estado de filho de Adão, nessa existência. A graça, pois, viabiliza a lei. Olha que lindo isso, né? O que viabiliza o cumprimento dessa lei hoje é a graça. É que nos dá condições de cumprir a lei. Por isso, fala assim, quem está de pé, está dizendo o seguinte, o próximo pode ser você, e é bem provável que seja. Por isso, esse estudo não tem que ser só conhecimento, tem que ser o encarnar de uma graça que entende que o outro está na mesma luta que eu, contra o pecado, uma lei do pecado que ainda está aqui, apesar de uma nova natureza, apesar de toda a intenção de busca. Quando esse pecado é cometido, eu sinto dores por isso, isso não me faz bem, não é para mim mais, não é natural a mim, eu sou filho de Deus, não gera glória para Deus, não santifica o nome de Deus que eu levo. Então, o que viabiliza a lei é a graça, não só em decorrência do rigoroso cumprimento no e do homem representativo de Jesus, mas da capacitação do redimido à submissão a Deus. Nós temos outras condições de cumprir a lei, pela palavra, pelo Espírito, pelos meios de graça, meios de preservação, as disciplinas espirituais, submissão a Deus e às suas ordenanças, bem como da eficácia do perdão divino. E quando caímos, temos advogados junto ao Pai, lembra? Temos um intercessor junto ao Pai. A oração da Nádia, domingo, foi assim, ela resumiu o sermão, assim, né? É legal quando você... Ela orou sobre isso, Deus, é por sua graça. Senão ninguém estaria de pé, porque o seu amor é inquebrável. Lembra? É a graça que dá condições, mas quando nós caímos, é a graça que nos restaura também. Onde eu parei.
A eficácia do perdão divino aos confessantes. A confissão é necessária, o reconhecimento do erro. Levados pelo Espírito ao arrependimento real e sincero dos seus delitos contra o Salvador. Somos salvos por Cristo para uma vida de submissão e obediência, apesar de nossa pecaminosidade. Salvos em Cristo Jesus, Efésios, para as boas obras. Que boas obras são essas? Obediência da lei. Como sei que obra que Deus quer que eu cumpra? A lei revela. Amém? É isso. Porque eu ler 2 textos aqui em Tiago, deixa aberto já aí. Isso, Tiago. Tiago 1, Tiago 2, capítulo 1, 25, capítulo 2, 8 a 10. O amor de Deus concedido a nós em e por Cristo Jesus habilita-nos à obediência. Até quando você obedece é graça. Mas é a exigência da lei sobre você e sobre mim. Quando não realizada, temos os recursos, concessões da graça, da confissão, do perdão, da intercessão mediatória dos santos, da Igreja Católica, do confessionário? Não. Intercessória mediatória de Cristo, gente. 1 João 2, 2 a 12. Não precisa abrir não, fica em Tiago aí, que eu vou abrir 1 de João, 1ª epístola de João. 1 João 2, 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Porque ele cumpriu toda a lei. Pensando na linguagem da lei, é isso. Por causa do seu nome, pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai e o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus aqui é a lei de Deus. Só guarda uma coisa. Pessoas usam esse texto para falar de jovens, filhinhos e pais, como se fossem faixas etárias da igreja. Não é. Jovens aqui não é jovem da mocidade presbiteriana de Belo Horizonte. Quem são esses? Quem são os filhinhos? Quem são os jovens? Quem são os pais aqui? Que têm guardado essa palavra e vencido o maligno, cumprido a lei. Filhinhos são os novos convertidos, na linguagem de João. Jovens são aqueles cristãos que já têm uma caminhada já à frente dos filhinhos. E os pais são aqueles anciãos da fé que já têm uma caminhada maior na vida cristã. E todos mutuamente conhecem a palavra, vivem no cumprimento dessa palavra e vencem o maligno. Ok? Então aqui não tem a ver com faixa etária, tem a ver com caminhada de fé. Pode ser que alguém de 80 anos seja filhinho aqui, que é novo convertido. Entendeu? Então, eu sei que pessoas às vezes pegam assim, mas esse texto não fala literalmente de filhinhos no colo, jovens e adultos pais. Ok? Não fala disso. Ok? Cristo, pela morte expiatória, eliminou a ação mortal do pecado sobre os redimidos, mas não retirou dos salvos a propensão para a desobediência, porque ainda somos filhos de Adão, está vendo? Só no corpo de glória, precisa uma lei a ser cumprida aí, né? Ser buscada, né? Em obediência, confiado na graça, a malignidade pecaminosa. Por outro lado, Deus deu aos seus servos regenerados o recurso da confissão e as bênçãos do perdão. Quando caímos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Confessai-vos, porque Ele é fiel e justo. Por que eu tenho que confessar? Porque tem uma lei regendo ainda. A lei não foi revogada. Então, quando eu quebro a lei, eu peco contra Deus. E a bênção do perdão. Olha que lindo. É a graça que me sustenta, e quando eu caio, é a graça que me restaura.
é o Espírito que me convence, me leva a arrependimento genuíno e, confiado na obra de Cristo intercessória, eu entrego minhas faltas e erros ao meu advogado, que advoga junto ao Pai. Coisa linda, hein? Porque a lei continua em volta. Você tem que advogar porque tem uma lei. Não é? Você tem um advogado junto ao Pai porque a lei permanece. Tem um tribunal celestial permanente acontecendo, cada falta nossa. Num dia dos juízos vai ter um julgamento, só vai fechar a conta. Quem é, quem não é, não é. Mas até lá, dioturnamente, Ele intercede por nós. Porque a lei está permanente. Ainda mais, o Espírito Santo, finalzinho aí, ó, diagnostica o pecado do Filho de Deus e o leva ao constrangimento e à tristeza. Quem é regenerado não vive na prática do pecado. Não vive nessa, não, a graça é abundante, superabundante, posso viver do jeito que eu quiser. Esse homem é degenerado, nunca foi regenerado. Nunca foi salvo pela graça, nem trazido da morte para a vida. Por isso que a morte na vida do crente tem que ser um desgosto. Se virou prazer, ou sempre foi prazer, porque nunca foi tirado desse lamaçal. Não tem jeito, gente. Eu venho para cá, me arrumo todo, cai um toró, vem para cá, eu falo, poxa, sujou meu terno. Fica chateado, fica, não? Uma noiva toda branca, assim, imagina passar alguém com um carro, assim, jogar uma água, assim, não dá nem gosto de casar, você não se sente incomodado com a sujeira do vestido, não é próprio para aquela ocasião. Não é mais próprio para a nossa vida o pecado. Não é? A vida fica... E o Espírito é que faz isso, diagnostica em nós, filhos de Deus, e nos leva a constrangimento e tristeza. Tristeza boa, é a boa dor do Espírito no nosso coração. Se não fosse assim, a gente ficava entregue à nossa carnalidade, né? Este, pressionado internamente pelo sentimento de culpa, confessa seus pecados, recebendo o perdão de Deus. Última frase. Só que essa graça é privativa de quem? Dos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Quem é pecador vive pecando e acha que está certo ainda. Nós sabemos que agrada e que desagrada o nosso Pai. Eu quero ler só os textos de Tiago e teremos um tempo de oração. Se der tempo. Tiago 1,25. Então nós somos salvos pela lei? Não. Mas pelo cumprimento da lei em quem? Em Jesus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo, que cumpriu toda a lei que Adão não cumpriu e que nós não podemos cumprir. Então a lei não foi revogada, ela foi cumprida. E agora? Eu não sou salvo pela lei, mas sou agora, depois de salvo, encaminhado à lei. Jesus falou assim, quer agradar a Deus, guarda os mandamentos. Quais são eles? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, não é? E o teu próximo? Como a ti mesmo. A lei continua. Também. O próprio Cristo ensina aos seus, na nova dispensação do Evangelho, da graça, a mesma lei. Resumida em 2, mas a mesma lei. E aqui Tiago fala assim, mas aqueles que consideram atentamente na lei perfeita, quem são esses que consideram atentamente? Só os eleitos, que têm a divina semente já no coração, que é habitado pelo Espírito. Quem vive pecando e ama o pecado nunca foi regenerado, por mais que seja na igreja, gente. Não se iluda, não se engane, nem feche os olhos para isso. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, é perfeita, permanente, perpétua. Lei da liberdade, eu estou livre de qual... Por que faz lei da liberdade? Nós somos livres de quê? Do pecado, da condenação do pecado. Um dia seremos livres do pecado, quando tivermos corpo de glória. Quem dá uma lei do pecado aqui, que eu sou filho de Adão ainda. Mas a lei da condenação do pecado, quem pagou? Porque a lei exigia a paga. Comeu, morre. Quem morreu por mim? Jesus. Por isso eu tenho a lei da liberdade agora. Estou livre da morte, que era a consequência do erro, da quebra da lei moral. Está claro? Estou explicando bem? Porque esse negócio de lei sempre fica meio confuso. Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Somos chamados agora a cumprir toda a lei. Não só ouvir, mas pô-la
em prática. Para ser salvo? Não, já estou salvo em Cristo. Mas para agradar aquele que me salvou. Salvo em Cristo Jesus para as boas obras, diz a carta de Paulo aos Efésios. Então ela nos leva ao cumprimento da lei. Tiago 2, 8 e 10 fala assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, onde que está a lei? Em toda a palavra, toda a Escritura inspirada por Deus e útil para nos conduzir ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso ainda precisamos de quem? Da graça, da intercessão do Espírito e da obra de Cristo, advogando junto ao Pai. Porque a lei continua, rege aqui, a lei perfeita, a lei régia segundo a Escritura, são linguagens diferentes, mas a mesma coisa. Ok? Vou terminar só dizendo que Jesus permanece com a lei no Novo Testamento, Mateus 22, 37. É um texto prova que diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A lei permanece ou não? Somos salvos por ela? Não, porque nós não conseguimos cumpri-la. Cristo a cumpriu, logo hoje nós a obedecemos em gratidão a Deus, em resposta, em novidade de vida. Amém? Amém. Deus é bom. Gente, eu queria terminar mais cedo, são 12 minutos para as 9, eu acho. A gente vai usar um artifício pentecostal para dar certo. O Alisson não presta, nem dá aquela risadinha para dentro. Tem que ser um artifício pentecostal, porque se fizer as orações todas que precisam ser feitas, você não sai daqui hoje. Tem que levantar um clamor. Entendeu, assembleano? Você deu risada aí, né?